Hoje nós vamos falar sobre alienação parental. É um assunto de vivência familiar que às vezes muitos pais, muitas mães, avós, avós, tios que cuidam de crianças que têm os pais separados e cometem esse tipo de deslizes, muitas vezes sem saber. Portanto, eu tenho essa obrigação, como operador do direito, esclarecer a nossa população de que se trata alienação parental e o seu grau de prejudicidade que essa alienação traz às crianças, aos pré-adolescentes, aos adolescentes e também aos adultos. Então eu creio que é um serviço de extrema importância a gente comentar sobre isso para a sociedade. Eu trouxe também um convidado, Dr. Wilson, muito meu amigo, advogado atuante aqui nessa cidade, a cidade de Guaraí, e ele é da área de família, trabalha muito com essa questão de família, e ele vai esclarecer a população fatos reais, que ele vai explicar como que funciona. Vai ser muito bom, me aguarde. Olá, nós vamos hoje apresentar sobre alienação parental e eu trouxe o meu amigo, Dr. Wilson, que já foi presidente da seccional da OAB daqui de Guaraí e é uma pessoa de extremo conhecimento nessa área, e eu fiz esse convite e ele vai fazer um comentário comigo aqui em relação à praticidade da questão da lei parental. Eu vou ler, para fundamentar a nossa discussão, o artigo da lei que fundamenta a questão da alienação parental. Em 2010 foi outorgada a Lei 12.318, que além da previsão legal, a proibição quanto à alienação parental tem fundamento constitucional no princípio da paternidade responsável, o qual está também no artigo 226, no parágrafo 7 da Constituição Federal, que diz o seguinte: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criação ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este. Então, esse é o fundamento que nós temos sobre aquilo que nós vamos comentar hoje. Então, está fundamentado na Constituição e também numa lei especial que fala sobre alienação parental. Nesse momento está comigo aqui o Dr. Wilson. Boa tarde, Dr. Wilson. Boa tarde, doutor. Eu sei que o senhor tem muito conhecimento nessa área, muita prática, vivência e, consequentemente, o senhor vai trazer grandes valias para os nossos espectadores. Muito obrigado aos telespectadores que irão aceitar os meus cumprimentos e agradeço pelas honrosas referências, mas vamos ao assunto. Antes de mais nada, alienação parental trata-se de um ato proibido na sociedade, tendo em vista que a pessoa que mantém a guarda de uma criança ou de um adolescente pratica contra os genitores ou a genitora dessa criança. Ou seja, vamos dar o exemplo que uma mãe tenha a guarda de uma criança e, em virtude dela ter sido maltratada pelo pai, ela, de espontânea vontade, começa a proibir a aproximação do pai dessa criança quando na realização das visitas
normais. E um outro tipo de alienação parental se trata de quando a mãe começa a falar mal do pai, ou o pai a falar mal da mãe, criando um antagonismo na mente da criança, onde essa começa a criar uma antipatia própria contra aquele genitor ou aquela genitora. A alienação parental dessa forma pode ser praticada não só pela mãe ou pelo pai, pode ser praticada pelos tios, pelos avós, enfim, por pessoas que mantenham a guarda dessa criança ou desse adolescente. Isso, em termos rápidos, para que não pareçamos tão cansativo, isso é o que quer dizer alienação parental. É produzir na criança uma antipatia em relação a alguém próximo dela, que ama e que tem todo o carinho por ela. Doutor João, se o senhor tiver algum particular, o senhor pode também esclarecer. Sim, com certeza. Nós temos aqui alguns exemplos que diz como que acontece a alienação parental. Primeiro, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Temos também um segundo exemplo, que é dificultar o exercício da autoridade parental. O que é exercício da autoridade? É a companhia, é a orientação, é a proibição de certos atos criticados ou proibidos pela sociedade. Omitir, uma outra forma de alienação, omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Ou seja, essa aqui foi bem clara, no sentido de deixar o genitor ou a genitora que não mantém a guarda da criança totalmente alheio ao desenvolvimento psicossocial e intelectual do menor, da criança. Uma outra característica da alienação parental é apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Muito bem. Tem várias formas, outras, de alienação parental. Aqui nós estamos falando única e simplesmente das que mais acontecem ou acontecem diariamente, e talvez a pessoa que esteja praticando esse tipo de conduta não sabe o resultado dessa prática. Não sabe que a criança, amanhã depois, sendo uma criança alienada parentalmente, ela pode ser uma péssima aluna ou um péssimo aluno, uma péssima filha, uma péssima colega, enfim, ela vai ser uma pessoa simplesmente escravizada por más condutas em virtude da falta do aconchego dos familiares. Então, praticar alienação parental é, antes de mais nada, um ato de escravidão psicológica entre os parentes. Eu espero que os telespectadores tenham entendido o que quer dizer alienação parental, e particularmente eu quero aproveitar aqui a oportunidade e pedir para que você, telespectador, se estiver praticando a alienação parental, pare com isso, porque você está prejudicando seu filho, seu neto, seu irmão, enfim, você está enraizando na família uma antipatia generalizada que não vão conseguir de jeito nenhum um equilíbrio social familiar. Doutor Wilson, e a gente vê nessa questão aí que o filho ou a filha não tem nada a ver com a separação do casal, no caso de separação, ou a má vivência do casal. Então, o pai ou a mãe não tem o direito de provocar na criança
um ódio contra o seu pai ou contra a sua mãe. Porque a obrigação do pai e da mãe é amor, carinho, respeito, consideração, para que essa criança, quando adulta, não tenha um problema psicológico grave aí, né, doutor Wilson? Com certeza, com certeza. Havendo uma harmonia familiar, a criança vai crescer com um equilíbrio mental estabelecido, de tal forma que ela será uma boa filha. Às vezes a criança tem dificuldade na escola, não é porque ela é uma má aluna, é porque lá em casa a alienação parental, está funcionando 24 horas por dia em cima da criança. Então a criança, sem ter participado de nada, ela torna-se vítima de uma convivência familiar desregrada, mal equilibrada. Entende, doutor? Exatamente. Inclusive, a gente vê o seguinte, que pai tira a autoridade da mãe em relação ao filho e vice-versa. Como assim? A mãe determina que o filho faça alguma coisa e o pai fala, não, você não vai obedecer sua mãe, você vai obedecer seu pai. E vice-versa. O pai pede ao filho ou à filha que cumpra com alguma obrigação e a mãe então entra no meio e fala, não, você não vai cumprir com isso. Você tem que obedecer a sua mãe e dar os seus motivos. Então o que acontece? A autoridade do pai e da mãe é desmoronada. E a partir daquele momento, aquele lar não tem governo. E o lar sem governo é um lar descabeceado na linguagem popular. Então é bom que os casais conversem primeiro a forma de criar os filhos, como conduzir a educação dos filhos, para que não haja essa divergência na orientação paterna com a orientação materna. O que o senhor acha disso, doutor Wilson? Exatamente. O senhor foi em cima da questão. E volto a dizer que a criança, ela sem ter participação nenhuma, ela torna-se uma vítima. Exato. Quer dizer, ela vai ter sofrimentos, não físico, mas psicológico, que vão afetar o desenvolvimento mental e familiar dessa criança, onde amanhã depois ela vai ser uma criança desequilibrada. Ou seja, com 15, 16 anos, o pai vai falar, eu não quero que você faça isso, ela não está nem aí para o pai dela. A mãe dela já falou mal do pai lá atrás, e acontece também o contrário. O pai fala mal da mãe. O que é que essa criança vai aprender como os atos domésticos ou os atos maternos? Não vai aprender nada, porque a criança vai pensar assim, pô, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, meu pai falou isso, meu pai falou aquilo. Então fica um conflito de inverdades na mente da criança ou do adolescente que só vem a prejudicar. Então, por favor, se vocês estiverem inconscientemente praticando alienação parental, nós, operadores do direito, solicitamos que parem com isso, tendo em vista a gravidade social que isso tudo representará para o futuro da tua família. Muito obrigado pela sua participação e eu creio que você contribuiu bastante com a nossa sociedade e nós temos essa obrigação de trabalharmos para que tenhamos uma sociedade mais harmônica, uma sociedade mais justa e mais perfeita. Muito obrigado. Obrigado a todos. Disponha, doutor, estou aqui à disposição. A nossa finalidade é esclarecer a população de que se trata alienação parental. E embaixo aí você pode entrar no nosso YouTube, fazer seus questionamentos, suas perguntas, e nós iremos responder de uma forma mais técnica, porque por enquanto a gente fala de uma forma generalizada apenas para trazer a ideia do mal que traz para a sociedade quando nós inconscientemente praticamos determinados atos e que esses atos não são benéficos. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. A nossa reflexão: com Deus tudo é possível.
Eu vou trazer para os senhores um fato concreto que aconteceu com uma determinada pessoa que eu conheço muito bem. Um jovem que trabalhou em uma empresa e um certo dia ele sentiu o desejo de visitar uma comunidade aonde ali, naquela comunidade, não tinha ninguém que professasse o cristianismo. Todas as pessoas ali acreditavam em Deus, muito bem, tinham a sua própria religião, mas em relação à vivência com Cristo, as pessoas daquela comunidade não tinham. Aquele jovem um dia pensou: eu vou lá falar dos benefícios que as pessoas têm quando aderem a Jesus, colocando Jesus como sendo uma pessoa da sua família, da sua vida, para que Jesus possa vencer os obstáculos juntamente com ele. Muito bem. Ele então saiu para fazer visita àquela cidade. E visitando aquela cidade ali, não tinha um local propício para que ele alugasse e colocasse ali um dia de reunião para explicar para aquela comunidade algo a respeito de Jesus. Não tinha. Ele encontrou então um lugar bom, excelente, grande, que era onde funcionava um centro espírita que fazia um trabalho muito específico naquela cidade, um trabalho social maravilhoso, e havia inclusive curas, etc. Foi o único salão que ele encontrou, aquele centro espírita, e ele conversou com aquela senhora: olha, eu sou cristão e eu vejo que nessa cidade aqui não tem ninguém que é amigo de Jesus, que tem os benefícios na sua vida. Quais benefícios Jesus fala que as pessoas que o têm recebem esses benefícios? E eu queria então que você me cedesse esse salão um dia para que eu pudesse falar isso para o povo. Ela disse: não, aqui é um salão espírita, eu sou espírita e você é cristão, não vai dar certo. Aquele jovem insistiu, e ela então olhou para a sua perna e tinha uma erisipela na sua perna, e aquela senhora falou assim: olha, aqui existe muita cura, muitos milagres, mas essa erisipela da minha perna não foi beneficiada pelas curas que acontecem aqui. Se Jesus curar a minha perna, então aqui vai ter reunião todos os dias da semana, porque eu vou convocar a cidade toda para aderir à filosofia ou à teologia de Jesus. Assim foi feito. Muito bem. Aquele jovem ficou muito alegre com aquela situação e se preparou para estar ali. E da onde ele trabalhava naquele lugar, aproximadamente 80 quilômetros, e ele terminou seu trabalho, saiu correndo e esqueceu de abastecer o seu carrinho, que era um Fusquinha da época. E agora, não tinha gasolina, não dava para voltar, não dava para chegar no local de origem, e o que fazer? Ia passando em um córrego, aquele jovem pegou um galão, encheu de água, abriu o tanque do Fusquinha e falou: Jesus, agora chegou a nossa vez, transforma essa água em gasolina, porque eu preciso chegar naquele local. E despejou a gasolina no tanque. Foi no córrego, pegou o segundo galão, a mesma coisa, despejou no tanque. Muito bem, e foi dirigindo, e as pessoas que estavam dentro do Fusquinha falou assim: olha, agora mesmo vai acabar a gasolina do carburador e nós vamos ficar aqui no escuro, no mato, sozinho. Mas isso não aconteceu. Chegou no devido lugar, a cidade em peso estava ali para ver o que Jesus ia fazer. E veja bem, aquela senhora foi curada daquele mal que ali estava, evangelizou a cidade toda, levando a mensagem de Jesus, e eu posso falar com toda certeza que todos foram beneficiados, tiveram sua fé aumentada por um ato de fé de um jovem. No retorno, o mecânico disse: eu vou olhar o que aconteceu.
abriu o carburador, olhou a bomba de gasolina, olhou o tanque e, para surpresa do mecânico, não tinha gasolina e nem água, nem no tanque, nem no carburador e nem em lugar nenhum. E aquele carrinho só saiu da porta daquele jovem no outro dia, depois que ele arrumou a gasolina e colocou. Então, não tem obstáculo para quem tem Jesus como seu guia, o seu mestre e o seu protetor. Muito obrigado.